Vamos orar? Sim, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia. Obrigado porque o Senhor é um Deus vivo, que opera poderosamente nas nossas vidas, que renova nossa alegria, nosso ânimo a cada dia. Obrigado, Senhor. Segunda-feira de manhã, tanta gente aqui com vontade de querer estudar a tua palavra junto, de querer ser alimentado espiritualmente, que essa porção da tua palavra venha de encontro com o nosso coração, venha de encontro com a nossa necessidade, venha de encontro com aquilo que precisamos ouvir, Pai. Nós nos colocamos mais uma vez na tua presença e pedimos que o teu Espírito Santo venha falar conosco, Pai. Toca no nosso coração, guia as nossas vidas, fortalece as nossas vidas através da tua palavra, que é alimento, que é nutrição espiritual para todos nós. Te agradecemos e te louvamos, Pai, e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração mais uma manhã. Pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bom, pessoal. Marcos 8, a gente vai estar lendo hoje Marcos 8, de 1 a 13. De 1 a 13, tá? A gente vai do versículo 1 até o versículo 13. Aqui a gente vai ter duas cenas também, né? A gente tem duas cenas. A gente tem aqui a multiplicação dos pães e dos peixes, né? Mais a segunda multiplicação. A primeira multiplicação está no capítulo 6, a segunda multiplicação está no capítulo 8, e aí do versículo 11 ao versículo 13 tem aqui a exigência de um sinal pelos fariseus. A gente vai terminar com essa segunda cena. Então a gente tem uma primeira cena e uma segunda cena. Vamos ler o texto de 1 a 13. Marcos 8, de 1 a 13, que diz assim: Naqueles dias, outra grande multidão se reuniu mais uma vez e o povo ficou sem comida. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa gente. Estão aqui comigo há 3 dias e não tem mais nada para comer. Se eu mandar embora com fome, desmaiarão no caminho. Alguns vieram de longe. Os discípulos disseram: Como conseguiremos comida suficiente nesse lugar deserto para alimentá-los? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? 7, responderam eles. Então Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão. Tomou 7 pães e agradeceu a Deus e os partiu em pedaços. E em seguida entregou-os aos discípulos e os distribuíram à multidão. Eles encontraram ainda alguns peixinhos. Jesus também os abençoou e mandou que os discípulos os distribuíssem. Todos comeram à vontade. Depois os discípulos recolheram 7 cestos grandes. Guarda esse grandes, pessoal, cestos grandes, com as sobras. Naquele dia havia cerca de 4.000 homens na multidão. Após comerem, Jesus os mandou para casa. Em seguida, entrou com seus discípulos num barco e atravessou para a região de Dalmanuta. Dalmanuta. Versículo 11, né, a segunda cena, alguns fariseus vieram ao encontro de Jesus e começaram a discutir com ele para pô-lo à prova. Exigiram que lhe mostrasse um sinal do céu. Ao ouvir isso, Jesus suspirou profundamente e disse: Por que esse povo insiste em pedir um sinal? Eu lhes digo a verdade, não darei sinal algum aos homens dessa geração. Então, ele os deixou e entrou de volta no barco e atravessou para o outro lado do mar. Amém. Então, a gente tem aqui a segunda multiplicação dos pães, né? E é interessante que o texto começa assim: mais uma vez o povo ficou sem comida. E aqui a gente vê uma situação e a gente percebe que situações e dificuldades nas nossas vidas, elas se repetem, né? Então, assim, não acontece uma vez só na vida. A gente, às vezes, passa pela mesma situação várias vezes, né? Então, a gente teve a primeira multiplicação, tem a segunda multiplicação. O pessoal estava com fome ali atrás, agora ele está com fome de novo. Ou seja, existe uma repetição em situações, uma repetição nos problemas, e a gente tem que saber enfrentá-los, né? E nós precisamos aprender a confiar no Senhor em toda e qualquer situação nas nossas vidas. No versículo 2 e versículo 3, a gente vê aqui Jesus é,
E aí o que eu entendo é que Jesus ele tem compaixão pelas necessidades humanas, né? Ele sendo Deus, né? Quando o Jesus estava aqui na Terra, ele era um ser humano que igual a gente, ele sentia fome, sentia sede, sentia as suas necessidades, sentia dor de barriga, né? Ele sentia tudo o que a gente sente. Mas é interessante, né, que Jesus, ele tem compaixão pelas necessidades humanas. Olha os detalhes. O Jesus fala assim, olha, faz 3 dias que esse pessoal não tem mais, eles estão aqui, eles não têm mais nada para comer, né? E ele fala assim, se eu mandar eles embora, eles vão desmaiar no caminho, né? Então, assim, realmente Jesus, ele tem uma compaixão pelas necessidades humanas e isso nos dá um certo conforto no nosso coração que Jesus está vendo, Jesus sabe o que a gente está passando, Jesus sente o que a gente está passando, Jesus se importa com você, Jesus se importa com as suas necessidades. Não pense que esse Deus é um Deus distante, um Deus que não está nem aí para você, está preocupado mais com os refugiados da Síria, as guerras que estão acontecendo. Não, Jesus se importa com as suas necessidades. Talvez você pense que a sua necessidade é pequena, mas Jesus se importa por suas necessidades, né? Por menor que ela seja. Eu tenho uma amiga muito preciosa, irmã em Cristo, que ela tem uns passarinhos, né? E ela se preocupa tanto com os passarinhos, ela ora pelos passarinhos. Às vezes eu fico assim, camarada, tanta coisa para orar e ela ora pelos passarinhos. Não, mas Jesus se importa até pelos passarinhos, ele se importa até por coisas pequenas, porque Jesus sente a compaixão pelas nossas necessidades humanas. Versículo 4, aí a gente vê a ação dos discípulos, né? Os discípulos disseram: como conseguiremos comida suficiente nesse lugar deserto para alimentá-los? E mais uma vez a gente vê aqui uma situação de que os discípulos ainda não aprenderam, né? E quem gosta de fazer anotação, anota esse comentário aqui sobre os discípulos, que eu acho que é muito interessante e explica tudo que a gente entende quando a gente lê essa frase. Ah, o comentário é o seguinte: os discípulos sofrem de uma amnésia da incredulidade. É uma amnésia da incredulidade, ou seja, o camarada não lembra que há 2 capítulos anterior, Jesus já tinha multiplicado os pães e peixes. E ele fez praticamente, usou o mesmo padrão, né, de ação para que as pessoas pudessem ver o milagre. E mesmo assim, os discípulos ainda não entenderam. Eles olham para a situação e falam: mas Jesus, como que a gente vai conseguir comida nesse lugar deserto, né? E então existe uma amnésia e da incredulidade na vida dos discípulos. No versículo 5, então, Jesus pergunta: quantos pães vocês têm? E Jesus fala 7. Deixa eu guardar aqui assim esse número 7, porque eu não sei se você lembra quantos eram 5 pães e 2 peixes. Aqui você tem 7 pães e uns peixinhos. Pessoal, toma cuidado com a numerologia, tá? A gente não se baseia em numerologia, tá, pessoal? Mas, assim, alguns números na Bíblia têm significados muito importantes. Só para você entender, lá na primeira multiplicação, sobraram quantos cestos? Sobraram 12 cestos. E, assim, pelo estudo, né, quando você estuda a Bíblia, o cesto que é usado lá na primeira multiplicação são cestos pequenos. E aqui, nessa multiplicação, são 7 pães e sobraram 7 cestos grandes, né? Porque eu sempre achei que tinha sobrado menos nesse aqui, mas os estudos comprovam que, na verdade, sobrou bem mais, né? É que eu tô, assim, com tanta saudade de tomar uma Coca Zero que eu fiquei pensando nessa ilustração. O que que tem mais líquido? 12 latinhas de Coca-Cola ou 7 garrafas de 3,5 litros? Você entende o que eu estou falando? Talvez o número seja menor, mas a quantidade era maior. A quantidade era maior, a quantidade de conteúdo. E aí, a interpretação básica dessa questão dos números é:
A primeira multiplicação foram 12 cestos que sobraram. A segunda multiplicação são 7 cestos que sobraram. E o número 12 tem a ver com as 12 tribos, né? Então, de uma certa maneira, a primeira multiplicação estava falando assim: eu consigo alimentar espiritualmente todo o povo de Israel, as 12 tribos. Mas agora, nessa segunda multiplicação, a gente está vendo aqui o número 7 aparecendo duas vezes. E o número 7 muitas vezes, é o número da perfeição, né? A gente costuma falar perfeição, mas eu já falei para vocês num culto que a palavra perfeição na Bíblia, ela pode ser traduzida também com inteiro, inteiro. Então, quando a gente tem aqui a sobra de 7 cestos grandes, a gente tem aqui não a ideia de que Jesus consegue alimentar somente as 12 tribos, mas o número 7 traz aqui uma questão de um número inteiro, ou seja, o mundo inteiro. Esse Jesus, ele consegue alimentar o mundo inteiro, né? Então o número 7 vai trazer essa ideia de inteiro, né? E esse ponto, né, do inteiro, ela é a ideia de que Jesus consegue alimentar o mundo. A gente tem o mesmo padrão do versículo 6 até o versículo 7. Jesus tomou o pão, Jesus agradeceu o pão, Jesus partiu o pão, Jesus distribuiu o pão. E essa ação, né, essa repetição desse padrão também mostra que essa repetição de padrão tem um significado. E eu já falei para vocês, né? Se você não lembra, volta ali no estudo do capítulo 6. Eu falei que isso tem a ver com o ministério de Jesus aqui na Terra, né? Jesus foi escolhido, Jesus foi abençoado, Jesus foi crucificado e Jesus subiu aos céus e enviou o Espírito Santo para distribuir e dar oportunidade para o mundo inteiro, ao mesmo tempo, conseguir receber essa graça de Deus. Versículo 8 e 9 diz que todos comeram à vontade e sobrou 7 cestos grandes. Então, só para deixar claro, esse número 7 tem a ver com o inteiro. A gente está falando aqui que Jesus consegue alimentar o mundo inteiro, né? E aqui fala 4.000 pessoas. Na verdade, a minha Bíblia está escrito assim: 4.000 homens na multidão. Ou seja, 4.000 homens, né? Então, assim, e geralmente nas reuniões vai menos homem do que mulher e criança, né? Para cada homem você tem uma mulher e você tem várias crianças, principalmente naquela época. É só contar. Hoje a gente tem a média de criança é um, dois, três filhos no máximo, né? Geralmente é um e dois, né? O Dinho e a Carla que estão saindo do padrão, né? Mas assim, antigamente você olhava o pessoal tendo quantos filhos? Meu pai tem 8 irmãos, eram 9 irmãos, né? E aí, assim, você vai pensar assim, nesse tempo mais antigo ainda, quantos irmãos tinha? Quando não existia anticoncepcional, não existia televisão, nem internet, nem celular. Imagina quantos filhos que não tinha naquela época. Então, realmente era uma multidão que foi alimentada, né? Então, esse padrão se repete. É importante você entender, né, que as dificuldades elas podem se repetir e pode acontecer mais uma vez. Vamos para o versículo 11 a 13. A gente tem aqui um outro cenário. E nesse cenário, a gente tem aqui os fariseus pedindo um sinal. É interessante, né? Depois de tanta coisa que a gente já leu até aqui, no capítulo, até o capítulo 8, tantos milagres que a gente já viu acontecer, né? Até o capítulo 8, sinais, né? A primeira multiplicação dos pães, a segunda multiplicação dos pães. A gente já viu Jesus ensinando em todas as situações, falando, mostrando quanto que ele tem cumprido com os sinais exigidos no Velho Testamento para o Messias. E esses fariseus, eles chegam ao encontro de Jesus e começaram a discutir e exigir que ele mostrasse o sinal. Então, assim, se você não sabe, os judeus, né, principalmente esses que a gente chama de judeus ortodoxos, né, que são judeus que vivem ainda à risca toda a questão da lei, toda a questão do Velho Testamento, eles não acreditam que Jesus é o Messias. Por quê? Porque esses judeus ortodoxos, eles não viram em Jesus
um glamour de rei. Eles não viram em Jesus um, um general poderoso que veio com um exército gigante, destruiu o Império Romano, destruiu as forças inimigas e colocou Israel como nação principal do mundo inteiro. Eles não viram isso. Então, porque eles não viram isso, eles têm dificuldade de acreditar que Jesus é o Messias. Então, quando os judeus pedem o sinal que eles querem é uma guerra, o sinal que eles querem é um exército gigantesco que vai dominar o mundo inteiro, né? E aí e Jesus, ele não agiu da forma que os judeus achavam que ele ia agir. Por isso que até hoje, né, muitos deles ainda não creem que esse Jesus é o Messias enviado por Deus. Mas Jesus, ele tem cumprido com todas as promessas do Messias no Velho Testamento. Ele cumpriu com todas as profecias, né, que foram escritas ali e interpretadas de uma maneira diferente dos judeus. Os judeus interpretam, né, o Velho Testamento de uma maneira com que esse Jesus ele tinha que vir como um rei poderoso, majestoso, um exército gigantesco para dominar todo o planeta. Mas ele vem como? Ele nasce numa manjedoura, ele nasce entre os animais. Que rei que nasce entre os animais, né? Que rei que nasce, né, indo para uma cidade, não tem nem um lugar digno que ele nasceu, né? Então a gente vê aqui que os judeus eles pedem o sinal justamente porque eles ainda têm incredulidade, eles não acreditam que esse Jesus é o Messias. E eles estão colocando Jesus à prova, eles estão perseguindo Jesus, eles estão tentando desanimar Jesus, eles estão colocando dificuldade na vida de Jesus. E eu vou falar uma coisa para vocês, pessoal: isso sempre vai existir nas nossas vidas. Vai sempre ter pessoas querendo atrapalhar o seu negócio, atrapalhar a sua prosperidade, atrapalhar o seu trabalho, querendo pegar o seu cargo, querendo passar a perna em você. Isso vai sempre existir. Então você precisa sempre se proteger, né? É importante que você vista todos os dias, você se revista da armadura de Deus. Vai lá para Efésios capítulo 6, dá uma olhada do versículo 10 até o versículo 20, e você vai ver que Paulo ele ensina como que a gente vence as batalhas do dia a dia, né? Então, é o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os sapatos da preparação do evangelho, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Né? Então, nós estamos aqui nessa manhã nos revestindo dessa armadura para viver mais uma semana. Por quê? Porque tem perseguição, tem dificuldade, tem gente querendo atrapalhar. A gente falou muito sobre o inimigo ontem no culto, né? E ontem eu vejo que a gente precisa entender, a gente precisa lutar contra as forças que tentam nos desanimar e nos forçar a desistir, né? Aí a gente vê no versículo 12, é muito interessante, Jesus dá aquele suspiro profundo, né? Você já deve ter visto, já deve ter visto isso, né? Tem coisa que acontece na sua vida que você faz assim, ah, não acredito. Tem coisas na nossa vida que a gente vai levar de novo, né? De novo vai acontecer a mesma coisa, de novo você vai trazer esse assunto para a gente discutir, de novo você vai falar que o problema é esse, de novo você vai falar, você já falei para você que não pode enfiar o dedo na tomada e você de novo está enfiando o dedo na tomada e tomando chá. Então, assim, a gente percebe que, mais uma vez, né, os problemas, as situações das nossas vidas, elas se repetem. E não é que Jesus está falando assim, eu estou cansado, não quero mais ver isso. Não, é que Jesus era humano, né? A gente sabe que o Espírito Santo se entristece quando a gente fala besteira, né? Então, Jesus também dá uma suspirada aqui, no sentido de que ele entende que existe falta de fé em nós e nesses fariseus também. Em todos nós existe uma falta de fé, né? Então, eu queria trazer mais três lições aqui desse sinal. Os fariseus, eles pedem o sinal. Então, primeira coisa, lembre que existem aflições que se repetem nas nossas vidas, né? Mas João 16:33 diz o quê? Mas
É, Jesus fala assim: no mundo tereis aflições, mas animem-se porque eu venci o mundo. O nosso Jesus venceu o mundo, então a gente pode confiar nele. Pô, segunda coisa dentro desse texto aqui, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Precisa ser a nossa oração. Quando aquele pai do menino chega para Jesus e fala que nenhum dos discípulos conseguiu expulsar o demônio do filho dele, Jesus, ele fala: meu, tudo posso naquele que me fortalece. E esse pai fala: eu creio, ajuda-me a vencer a incredulidade. Mais uma vez, a gente precisa fazer essa oração também. E tenha fé na palavra de Deus, né? Porque se a palavra de Deus já foi falada, a gente tem a palavra de Deus nas nossas mãos. Então, por que que você fica pedindo sinal? Por que que você fica pedindo milagre? Não precisa de milagre, não precisa. Eu não preciso mais de ver milagre para acreditar que Jesus é real, né? Ontem mesmo um rapaz me falou assim: ô, pastor, você não tem dificuldade de ter fé em Jesus? Eu falei: ah, não, eu já passei dessa fase já. Hoje eu não acredito vendo, eu acredito porque eu leio, eu acredito que porque eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela é real, né? Teve um discípulo chamado Tomé que chega na ressurreição e fala assim: Jesus, eu só acredito se eu colocar o meu dedo na sua ferida, se eu passar a mão na sua lateral onde enfiaram a lança, eu só acredito se eu encostar em você. Jesus fala assim: vem aqui, Tomé, pode encostar na minha mão. E ele vai te encostar, né? E Jesus fala: olha, você acredita em mim porque você tocou, porque você viu um sinal. Mas felizes são aqueles que não viram e creram. Que nós tenhamos esse tipo de fé, essa fé de crer, né? Essa fé de crer sem precisar de ver milagres e sinais. Deixa eu orar pela sua vida. Senhor Deus, muito obrigado por mais uma segunda-feira. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos abençoado e nos fortalecido a cada dia. E eu oro, Deus, por cada um aqui nessa reunião, cada uma dessas 60 telas aqui reunidas. Eu oro para que o Senhor revista cada um aqui com a sua armadura, com o capacete da salvação, com a couraça da justiça de Deus, com os sapatos, os calçados da preparação do evangelho, com o cinto da verdade, com o escudo da fé e com a espada do Espírito, que é a tua palavra. Senhor, nós queremos estar protegidos, abençoados, guiados pelo Teu Espírito Santo. Então, nos ajuda a viver mais um dia que os nossos problemas, as nossas situações, as nossas perseguições se repetem, mas o Senhor também se repete, estando conosco todos os dias até o final dos séculos. Então, nós confiamos em Ti, colocamos o nosso dia e a nossa vida nas Tuas mãos mais uma vez para a honra e glória do teu santo nome. Abençoa-nos, protege-nos nesse dia. É o que nós te pedimos e oramos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal. Muito bom.